pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do sexto ano, tá bom? A nossa aula será a segunda parte sobre povos e culturas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Lembrando que na aula anterior nós trabalhamos um pouco sobre essas culturas, sobre esses povos, mas de maneira rápida, porque foi apenas uma forma de falar sobre esse conteúdo que vai ser mais detalhado a partir da aula de hoje. Nessa aula, o nosso conteúdo vai se encontrar nas páginas de número 248 até 251. É um conteúdo que vai tratar sobre os povos germânicos, tá bom? Então, gente, vocês já ouviram falar, e a gente sempre falou muito sobre os germânicos, sobre aqueles povos que viviam fora das fronteiras do grande Império Romano, fora das fronteiras de Roma. Esses povos, que não é apenas um grupo, mas muitos grupos formados, os germânicos eram o nome dado aos habitantes que habitavam a região que era chamada de Germânia, ou seja, eles eram considerados bárbaros durante muito tempo. E esse germânico era limitado na região da Europa parcialmente fora dos muros de Roma. Então, para os romanos, todos os habitantes que eram fora de Roma eram considerados bárbaros e logo, posteriormente, germânicos. Só que esses germânicos, eles eram divididos em si em outros grupos. Vamos ver aqui, os germanos eram divididos em vários grupos, por exemplo, alamanos, nós vamos ter aqui os ostrogodos, os godos, nós vamos ter os visigodos, nós vamos ter vários grupos dentro desse termo germânico, desse conjunto germânico, que é considerado germânicos, que vão ser vistos pelos romanos, principalmente no período do Império, como um certo momento como inimigos, outro certo momento como aliados, outro certo momento como parte da sua nação, tá bom? Então, eles possuíam também entre si culturas muito diferentes, mas tinha um fato comum entre eles que possibilitava dizer que todos esses grupos eram germânicos. Qual era esse fato? Era que esse povo, eles eram guerreiros e eles tinham a agricultura como mecanismo de economia. Eles eram guerreiros ao ponto de que eles dominavam grande parte e gostavam da guerra, como nós vamos ver mais lá na frente. Aqui nós vamos ter um mapa que vai mostrar, na época da ascensão do reino do Ostrogodo, onde se encontravam esses grupos. Nós vamos ver aqui o Império Romano do Ocidente e nós vamos ter aqui o Império Romano do Oriente. Essas outras partezinhas aqui são os grupos chamados germânicos. Vejam só, eles são inúmeros, tem vários deles aqui e eles habitam numa região que sempre é fronteira com Roma. Então é aí que está aquela história que eu falei para vocês agora há pouco, que eu falei que eles eram considerados germânicos, eram os povos para além da fronteira romana, tá bom? Então, eles tinham, como eu falei para vocês, um desejo de ser guerreiro. As guerras, ou seja, o intuito de guerrear, estavam dentro do seu interesse social. Então, os germânicos, eles deviam se apresentar à guerra desde pequeno. Eles eram formados desde pequeno para lutar pelo seu povo. Por isso que muitas vezes os romanos, você vai até ver em alguns filmes, quando eles falam sobre o Império Romano, fala que eles eram homens rudes, brutos e que só eram dados à guerra. Então, os germânicos, ou seja, esse grupo, esse povo, ele tinha um interesse para a proteção do seu grupo, das suas regiões. Por isso que eles eram, desde pequenos, incentivados a batalhar e a ter interesse pela guerra. O jovem passava então a integrar o que nós chamávamos, desde pequeno, eles integravam o que nós chamávamos de comitatus. Esse comitatus, ele vai servir justamente para fomentar um exército desses grupos. Semelhante ao exército brasileiro, eles também tinham. Esses comitatus eram uma espécie de comando ou grupo de guerra que existia com a finalidade de quê? Com a finalidade de preparar e se organizar para uma batalha ou para organizar suas defesas e tudo mais. E lembrando, o chefe dos germânicos, ou de cada grupo desses, ele era o elemento chave de todo o exército e de toda a civilização ou todo o povoado. Por quê? Toda a vitória era garantida pelo chefe. A honraria deveria ir para o chefe deles. Ele era o representante maior dessas comunidades. O germânico também valorizava a coragem na batalha de campo. Por
exemplo, se o germano fosse preso, ele preferia muitas vezes se matar do que ir como escravo. Eles não deixavam, não voltavam atrás de uma batalha. Ou seja, ele poderia estar sozinho enfrentando sempre 100 outros guerreiros do adversário, mas ele tinha que enfrentar. Então, muitos germânicos faziam assim, se escondiam na mata, mas não voltavam no final da guerra, porque eles sabiam que eles tinham que vencer ou morrer lutando pelo seu povo. Então, essa é uma cultura, é algo relacionado a esse grupo, tá bom? Com o aumento da guerra contra os romanos, os líderes desses comitatos, eles acabaram ganhando riqueza, poder e mais do que isso, eles começaram a administrar um número maior e a concentrar essa riqueza em suas mãos. Com isso, acabaram se tornando reis de algumas regiões e fundando algumas ditas civilizações ou cidades para governar. E isso foi dado graças a algumas vitórias que os germânicos tiveram sobre o Império Romano e outra sobre o contato que os romanos, já lá no final do Império, vão ter com Roma e vão acabar fazendo rotas comerciais, a sessão de grupo familiar, trabalhar na questão de exércitos, receber prestígio, algumas coisas que nós vamos ver mais lá na frente, tá bom? Nós temos aqui algumas imagens representando a cultura dos germânicos, tá? Nós vamos ter esse capacete, essa armadura, o elmo, nós vamos ter essa faca também e nós vamos ter essa joia que é representando a cultura dos povos germânicos, tá bom? Então, com isso, o direito e a mitologia dos germânicos também são algo que vão influenciar Roma e vão influenciar de uma maneira muito peculiar. Primeiro, os germânicos eles não tinham uma lei escrita, então eles faziam o quê? O tratado dos seus conhecimentos, das suas ordens ou da sua organização social era dado através da fala, ou seja, da oralidade. Então, através dos costumes passados de pai para filho, que se dava o entendimento de como a sociedade deveria funcionar. Os seus deuses também possuíam características humanas, muito semelhantes aos deuses gregos, como nós vimos anteriormente. Eles eram deuses que tinham sentimentos, que eram feitos da mesma semelhança dos seres humanos, que eles eram representados muitas vezes por um homem ou por uma mulher, tá bom? Nós vamos ter exemplos de deuses, por exemplo, Odin, que era o rei e também era o mais misterioso dos deuses da mitologia deles. Nós vamos ter Thor, que é representado em muitos filmes também, a imagem do deus Thor, e nós vamos ter a Freia, que é também uma representatividade da feminilidade ou da mulher na ascensão da cultura dos deuses germânicos, tá bom? Lembrando, eles são então politeístas também, tá? Eles não são monoteístas, tá bom? Só para a gente lembrar esses dois termos: monoteísta, aquele que acredita em um só Deus; politeísta, aquele que acredita em vários deuses, tá bom? Então, com isso, nós vamos ter três características que os germanos vão ter com o Império Romano, ou com a sociedade romana, ou com a república, ou com a monarquia, que são contato, a adaptação e o que nós chamamos de exclusão, tá? Contato. O contato é a primeira participação dos romanos com os germânicos, ou dos germânicos com os romanos. O contato que os germânicos tiveram com os romanos foi um contato que deu início a partir do século I ao século IV. Esse contato foi dado através de algumas formas. Por exemplo, a função dos soldados. Muitos germânicos acabaram entrando no Império Romano e adaptando-se no exército romano. Outro, na condição de agricultores, já que eles eram homens, os germânicos tinham uma habilidade muito grande com o trabalho com a agricultura, com a pecuária também, e também por meio do comércio, já que eles tinham rotas que os romanos não conheciam. Então eles faziam a troca comercial e faziam a troca dessas mercadorias, fazendo com que o Império Romano tivesse algumas necessidades de fazer um contato comercial com eles. E por último, por meio de casamento entre pessoas desses povos, tanto de Roma como dos germânicos. Então, são essas quatro características que vão fundamentar o contato dos germânicos com os romanos, tá bom? Já a adaptação ela vai se dar justamente pela necessidade da permanência e de manter esse contato com os povos romanos. E essa adaptação, ela vai ser lenta, vai ser gradual, vai ser de acordo com a quantidade da
cuidado com o tamanho, na verdade, da relação entre os germânicos e os romanos, tá bom? Mas os pontos principais para essa adaptação está na cultura material, na língua oficial do Império Romano, que é o latim, e na técnica de apuração de trabalhos com metais. Essas três características vão fomentar, vão apoiar, vão dar suporte para essa adaptação do Império Romano, tá? Mas, gente, eu vou deixar vocês na curiosidade sobre a última questão, que é a exclusão. Porque a exclusão do Império Germânico, do grupo germânico de Roma, vai se dar a partir do declínio de Roma, tá bom? Então, na próxima aula, como nós vamos estudar isso, nós vamos verificar como é que se deu essa queda de Roma. E isso vai dar para vocês uma ideia de como foi feita essa exclusão dos povos germânicos, tá bom? Então, gente, para a aula de hoje nós vamos ter uma atividade que é realizar um pequeno texto sobre como era a religião dos germânicos. E você tem que falar sobre um Deus, tá bom? Um Deus e dar as características dele. No máximo 20 linhas, tá bom? Então, gente, essa pesquisa pode ser feita através da internet, mas eu peço que você escreva o que você entendeu dessa cultura religiosa que os germânicos tinham, tá bom? Então, a nossa aula de hoje termina aqui. Eu espero você até na próxima aula, tá? Tchau, tchau!